Meus caros e minhas caras, minha nobre família conquistense. Eu estou gravando aqui agora, excepcionalmente, porque a cidade Feira de Santana é um barulho só, é muita música, parece até que é mais musical do que a cidade de Salvador. Então, deixa eu puxar aqui, ficou melhor. Estou gravando aqui, você vai ter um som estranho aí de alguma coisa passando pela rua, alguma música, porque é normal isso aqui. Bom, meus caros e minhas caras, nós fizemos alguns comentários em relação à formação da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Claro que dentro da perspectiva de cada um que interpretou esse comentário, evidentemente dali surgiram algumas opiniões que eu quero considerar com os senhores. Mas o primeiro ponto que eu queria esclarecer é que a Câmara de Vereadores, ela é uma casa onde todos os participantes do quadro político de Vitória da Conquista estão representados. Gente de esquerda, gente de direita, gente de extrema direita, gente de esquerda, que não tem nenhuma extrema esquerda aqui, e pode até não ter extrema esquerda na Câmara de Vereadores, como é que diz? Extrema direita, embora algumas pessoas se identificam com a extrema direita na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, corrigindo. Mas o que eu quero dizer a você é que aquela casa, ela não é a Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, que saiu vitoriosa nas eleições, não vamos entrar no mérito do que aconteceu, deixou de acontecer, mas sim no resultado da urna. Ora, como a Prefeitura está nessa condição, o que vai acontecer? Ali apenas participam do governo as pessoas totalmente alinhadas com o sistema, com o jeito político de Sheila Lemos governar. Mais do que natural, porque foi ela que ganhou a eleição. Então, a participação da oposição no governo dela é impossível. É impossível. Mas a Câmara de Vereadores, é preciso colocar na cabeça do povo da nossa querida Vitória da Conquista que a Câmara de Vereadores tem a representação de todos os conquistenses. É diferente da Prefeitura. A Prefeitura, quem venceu as eleições foi Sheila, e ela teve o voto de 58% da população. 42% não concordam com ela. Então, é diferente. A Câmara de Vereadores não. Esses 42% que não concordam com Sheila, eles estão, ou com o governo da prefeita Sheila, eles estão na Câmara de Vereadores, representados pelos 8 ou pelos 7 vereadores de oposição. Porque eu não sei qual é a posição de Natan. Acredito que ele seja independente. Mas aí, o que nós falamos naquele comentário? Foi formada uma chapa para dirigir os trabalhos legislativos. Não significa que essa chapa vai dirigir os problemas políticos, o processo político da cidade. É aí que está o grande engano, eu acredito, na questão dos comentários, que eu agradeço toda a opinião que foi dada, eu gosto do debate, eu vivo pelo debate, que se não tiver debate não adianta viver, você vai querer morar na Suíça, que você chega lá e encontra o preço todo certo, lá todo dia é mais barato uma coisa da outra? Não é possível, né? O Brasil é um país que nos ensina a fazer política todo dia. O problema é que nós fazemos política e não sabemos que estamos fazendo política, e às vezes não fazemos política nenhuma e achamos que estamos fazendo política. Esse é um dos nossos problemas, inclusive da nossa querida cidade de Vitória da Conquista. Olha só, a questão da posição do vereador Luciano Gomes. Vejam só, nós temos aí um comentário, 2, dizendo o seguinte: Luciano Gomes não representa o partido político PCdoB. Não representa a história do PCdoB. Concordo, não é PCdoB de raiz.
Então, cai em cima da figura do Luciano Gomes. Porém, quem está representado na Câmara de Vereadores é o PCdoB. Por quê? Porque quem tem, embora todos nós podemos questionar os posicionamentos do vereador Luciano Gomes, mas quem está dando guarida a Luciano Gomes é o PCdoB, que legalmente é o único que pode discordar dele. Legalmente, nós podemos opinar. Não é assim? Ora, quem está na mesa diretora como vice-presidente da Câmara é um membro do PCdoB. Se ele merece estar lá ou não, é o PCdoB que tem que ver, porque houve uma grande modificação no PCdoB do Brasil. Eu me lembro que para entrar no PCdoB, meu amigo, era Sabatina Futebol Clube. Ninguém entrava no PCdoB se não tivesse um histórico de esquerda. Mas isso passou. Inclusive, o PCdoB fechava suas portas para qualquer pessoa que não fosse letrado. Eu gosto de falar letrado, porque o povo da roça fala letrado. Ao ponto, meus caros e minhas caras aqui da minha querida Vitória da Conquista, que Luiz Inácio Lula da Silva foi rejeitado no PCdoB. Olha quem, 5 eleições vencidas, o maior presidente da República da história desse Brasil. E o PCdoB não aceitou Lula, não. Mandou dizer que não queria. Vocês conseguem me entender? Alice Portugal, PCdoB de raiz, eu vi na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista ela dizer que o PCdoB estava aberto para aquelas pessoas que não, diferente do passado, que precisava entender tudo de Karl Marx, que precisava entender tudo de comunismo, de manifesto comunista, de socialismo, que não tinha nada mais a ver com aquilo. Agora, se a pessoa ingressa no PCdoB sabendo de tudo isso, é outra coisa. Meus amigos e minhas amigas de Vitória da Conquista, o PCdoB já abrigou Nelson de Vivi. Entre Nelson de Vivi e Luciano Gomes, no meu entendimento, é mais fácil Luciano Gomes rezar na cartilha do PCdoB do que Nelson de Vivi. Nelson de Vivi é direita, é bolsonarista, de fazer campanha. Pois é, e Nelson de Vivi foi eleito pelo PCdoB, da mesma maneira que, de maneira mais lenta, para não dizer sobre a questão ideológica, que já elegeu também Ataíde Macedo, que desapareceu da política. Elegeu Danilo Quiribamba. Com todo respeito a você, meu caro Danilo, mas o PCdoB nunca foi sua casa. Tanto é verdade que você saiu de lá e sequer deu satisfação a ninguém e foi para o lado da direita. Hoje você é membro auxiliar da prefeita Sheila Lemos. Então, é isso que eu digo. Claro que eu respeito a opinião de todos e gosto disso, mas no comentário o que eu falo é da composição da Câmara. Qual é a lógica que você tem de não participar de uma administração porque o cabeça, o presidente da Câmara é do PL, é bolsonarista? Qual é o problema que tem nisso no aspecto do legislativo? Por quê? Não haverá imposição. A Câmara de Vereadores ela não é imperativa. Ela é uma casa legislativa onde todo mundo tem vez e voz e só passa a proposta com o apoio da maioria. Então, é diferente da prefeitura, ela é imperativa. O que a prefeita Sheila decidir e que ela puder fazer sem passar pela Câmara de Vereadores é império. Mas é a lei que diz isso. Executivo, legislativo tem muita discussão, vamos ver como é que se comportam. Esse é um ponto que eu precisava dizer aqui aos senhores que talvez não interpretaram muito bem o que eu quis dizer. Porque eu pergunto o seguinte: estando na mesa diretora,
você participa da discussão e da operação dos trabalhos. Pode até ter uma influência maior do que você se colocar a lá Arlindo Rebouças contra tudo e contra todos. No legislativo isso não funciona. Eu dei o exemplo aqui do PCdoB, né? Não dei o exemplo ainda daqueles que são do Partido dos Trabalhadores. Alguns que entram no Partido dos Trabalhadores para vencer as eleições também. Porque se houvesse em Vitória da Conquista uma ideologia forte, o Partido dos Trabalhadores conseguiria os 24 candidatos. E não conseguiu. Da mesma maneira que houve essa composição, houve também ali antes das eleições aquelas composições de direita para eleger o maior número de vereadores. Mas a mesma coisa a esquerda fez. A esquerda encaminhou o nosso querido Gordo Repórter, né? Ricardo Gordo, para ser candidato pelo PSB. Porque lá ele tinha chance maior de vencer as eleições do que no grupo que estava o PT. A mesma coisa com a delegada Gabriela Garrido, que mais daqui 1 ano, 2 anos, vai assumir a cadeira do nosso querido Natan da Carroceria. Não por culpa de Natan, que a imprensa de Vitória da Conquista, grande parte, noticiou que o mandato, eu vi na TV, mandato cassado de Natan, teve mandato cassado de Natan nenhum, não existe nenhuma citação do nome dele no processo. Agora, o que houve a cassação foi o quê? Foi a utilização de uma pessoa que é interpretada na linguagem popular como laranja. A pessoa não fez campanha, não gastou dinheiro, não prestou conta, não fez nada que justificasse o voto e teve um voto. E o voto que teve não foi seu, que pode ter sido um voto dado por equívoco. Às vezes você erra um número, cai em outra pessoa. Não é assim? Então, a discussão foi nesse sentido. Eu, sinceramente, tenho amizade pelo vereador Ivan Cordeiro. Politicamente, nós jamais iremos nos encontrar. Mas acontece que isso não significa dizer que ele vai chegar ao presidir a Câmara de Vereadores e será um imperador. Não é possível isso. Isso nem existe. Até porque se tentar, o plenário derruba. É isso que eu digo que é a beleza do legislativo, que nós aprendemos com Cícero, né? Os grandes tribunos da história romana. Não eram lá que desfilavam os grandes... Eu falo Cícero porque ele realmente, pelo menos que se conta, era um cara espetacular. Bom, dizendo isso, fica bem definido. Eu quero dizer uma coisa a vocês mais. No passado, o Partido dos Trabalhadores tinha interesse em que o PSB fizesse um vereador. E veja só, quem foi que nós colocamos no PSB? O vereador Adnilson. Totalmente de direita, mas era o que tinha o voto. E aí houve uma conversa. Os caciques do PSB fizeram contato comigo e acertamos que o Adnilson iria para o PSB. No mesmo momento, o partido de Adnilson, que ele iria para o PSC, de um pastor. Esse pastor esteve comigo ainda na Rádio Melodia, e ele estava levando Adnilson para o PSC para apoiar o candidato Eslen Guzmão. Aí eu pergunte a Ebenezer, eu não falei com o pastor isso. Eu disse assim: ó pastor, então nesse caso aqui eu vou lhe criticar o tempo todo aqui na rádio. Olha o que eu fiz, chantagem do cara, né? Mas eu fiz. Ele aí mudou de ideia, e aí liberou. Todo mundo aceitou de bom grado. E nós selamos a entrada do Adnilson com a participação do governo municipal do PT. Com reunião e tudo, com fotografia e tudo, com apoio e tudo.
Ué, então, quer dizer, o Adnilson, que não tinha nada a ver com o PT, como restou provado, a primeira oportunidade que ele teve, ele caiu fora, e eu quero dizer que não foi iniciativa minha, não. Quem ligou para mim para falar de Adnilson foi Gildélcio Felício. Bom, tudo bem, era um candidato com algum voto a mais para a candidatura de Guilherme Menezes. Então, pouco se importava se fosse quem fosse, na minha visão também era assim. A verdade, eu queria o Guilherme Menezes ganhando a eleição, por isso que eu ajudei. Então, eu quero entender que o que vale para Chico tem que valer para Francisco. Tudo bem, existem alguns companheiros, alguns amigos da esquerda que entendem o quê? Não, tem que ser ideológico. Sim, bacana, bonito. Não tem importância nenhuma. É normal isso. Mas acontece o seguinte, a Câmara de Vereadores não é a prefeitura. Eu volto a insistir nesse ponto. Então, eu vejo que a Câmara de Vereadores hoje pode até surpreender. Porque mesmo que pareça que Ivan Cordeiro seja um bicho-papão, ele está no legislativo, não tem essa força que os senhores imaginam, porque o plenário é soberano, são 23. Você vê, meus caros, meu caro e minha cara, que Ivan enfrentou uma dissidência dentro do seu próprio lado. Aqueles que se elegeram na bandeira do governo Sheila Lemos se posicionaram contra, inclusive, a prefeita, por esse momento. E colocaram o voto lá no branco. Todos eles colocaram branco. A vereadora Viviane, que resolveu, então, se abster. Ela poderia ter anulado o voto, não poderia? Escrito lá, nulo. Mas ela preferiu a abstenção, como se tivesse já no plenário, normal no legislativo isso. O que significa dizer que as pautas que forem colocadas devem ser aprovadas aquelas que a oposição entender que deve aprovar. E eu falo a oposição agora, a esquerda. Porque lá do outro lado, do lado da direita, não tem oposição alguma. A oposição era a questão da participação na divisão dos cargos da Câmara. O vereador Ivan Cordeiro queria ser presidente, como qualquer outro ali poderia, só que precisava ter os votos. E ele conseguiu convencer o lado da esquerda a votar com ele. O que tem isso de mais? Quantas vezes você já viu isso no Congresso Nacional? É isso que eu digo, eu sei que às vezes dói. Olha, quero deixar registrado aqui, o cidadão que mais sofreu em Vitória da Conquista por ser um PT de raiz é Nego Chais. Nego Chais, quando eu disse a ele que Jacques Wagner ia fazer uma aliança, eu não vou nem repetir aqui, ele quase enlouquece de raiva. Agora eu pergunto a você, como é que nós vamos tratar as coisas? O governador Jerônimo tomou ovo na cara. Lembra que Dona Maria tacou ovo nele, porque Jerônimo estava na cidade fazendo campanha contra o PT. Ué, Jerônimo abandonou a candidatura de Valdenor Pereira. Quais eram o interesse do governador? Ele abandonou Valdenor. Valdenor, se tivesse apoio de Jerônimo, você pode ter certeza, a eleição não seria decidida no primeiro turno. Quantas vezes Jerônimo apareceu em Vitória da Conquista para dizer que o candidato do PT era Jerônimo, era Valdenor? Muito pelo contrário, deixou transparecer que a sua candidata era Lúcia Rocha. Eu sei que a maioria vai dizer agora, eu sabia desse negócio de Lúcia Rocha, mas não é assim não. Tá aqui, ó, Rafaelzinho Nunes, que votou no PT na eleição passada, votou em Zé Raimundo, né? Passada que eu digo, não a próxima passada, mas a atrasada passada.
E a gente conversou, não, Lúcia vai ser terceiro lugar. Subestimamos a quantidade, você vai ter 18 mil votos, ele disse, vai ter 12, ela teve 20. Mas parecia que Lúcia ia ganhar como? O governador Jerônimo achava que era Lúcia, porque Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, meus caros petistas de Vitória da Conquista, estavam com a campanha de Lúcia. E depois abandonaram Lúcia. Então eu pergunto, qual é a coerência partidária que tem nisso? Olha só, Gedel e Lúcio andaram falando aos quatro cantos que Lúcia Rocha era a melhor candidata que ia ganhar a eleição. Eles vieram em Vitória da Conquista apoiá-la? Não. O que é que você pensa nisso? Não vieram fisicamente, mas de alguma forma apoiaram a candidata Sheila Lemos. Ou você acha que Sheila ficava viajando para Salvador e vai e volta? Conseguiu apoio lá de Ângelo Coronel, que só foi senador porque Jacques Wagner quis. Jacques Wagner saiu pedindo voto na Bahia toda para Ângelo Coronel. Ângelo Coronel automaticamente nunca pensou em retribuir esse apoio. Jamais. O que acontece? Ele ficou com a prefeita Sheila Lemos. E Valdenor ficou à toa, sozinho. Por isso não podia ter mais voto do que teve. Então, isso aí é o aspecto político que eu estou comentando. Não quero que isso influencie no comentário anterior que eu fiz, que se trata apenas da Câmara de Vereadores. Mas eu entendo a todos vocês que se colocaram contra. Porque eu também já fiz isso, meus caros. Em 1986, eu fui chamado em Salvador. Eu não tinha nada a ver com o negócio de participação de jornal, nem nada. Eu era apenas um supervisor dos Correios e Telégrafos com um mês para me tornar técnico postal. A nível médio, o cargo mais alto dos Correios. E o diretor chegou para mim e disse assim, eu preciso que Josafá Marinho ganhe a eleição em Vitória da Conquista. Eu falei, mas o que eu tenho com isso, diretor? Eu falei, poxa, o senhor me chama aqui, eu saí de Vitória da Conquista para me falar de política, eu pensei que a gente ia falar de Correio. Aí ele disse, não, porque se você não ajudar, eu vou lhe demitir. E o que eu disse a eles? Eu corri mais risco do que vocês correm agora. Eu disse a ele, prefiro ser demitido, mas vou votar em Valdir Pires. Pronto. Ora, eu poderia ter esse jogo de cintura que eu estou tendo hoje para comentar com vocês, mas não. Eu voltei para cá, eu não fazia campanha política dentro do Correio. Quem foi meu subordinado no Correio sabe que eu não pedi voto para ninguém, com exceção de 3 colegas que me disseram, Paulo, vem cá, quem é o deputado? Eu falei, o meu é esse, tá? E quem é o governador? Valdir, claro. Mas eu não pedi, eu não usei a influência de chefe dos Correios para ficar pedindo voto. Embora outros companheiros lá faziam o contrário. Distribuíam até material gratuito para Josafá Marinho. Eu não fiz nada disso. Então, nesses momentos, você tem que decidir. E eu louvo aqui a meu querido Júlio Oliveira, a Carlos Costa, a Edivaldo Alves, que tomam posições firmes. Agora, não significa também, aqui respondendo a um outro amigo, que navegando no mesmo mar, mas em barcos separados. Eu acho que é isso que aconteceu. Agora, nas propostas que forem para o bem de Vitória da Conquista, eu não entendo que a pessoa possa ser oposição por ser oposição. Uma boa ideia, um bom serviço para ser aprovado na Câmara de Vereadores, a verdade colocada, eu não me importaria, por exemplo, se eu sou contrário ao governo, de apoiar uma ideia correta. De forma nenhuma. Eu acho que isso aí não leva a nada. Agora, nas questões políticas, eu fiz de tudo para esse vídeo não chegar a 25 minutos ou mais do que isso, mas eu não farei vídeo superior a 20 minutos mais nesse ano de 2025. É um compromisso. O que eu achava mais interessante
é que, principalmente, eu não posso exigir nada de Júlio, nem de Carlos Costa, entendeu? Nem de Elinho Gusmão, porque esses já são batalhadores de longas datas, nem de Edivaldo Alves. Mas eu digo o seguinte, principalmente os agentes políticos do Partido dos Trabalhadores, do PSB, deveriam fazer o seguinte, na minha visão: ao invés de estar cobrando coerência de Luciano Gomes, de Ricardo Gordo, ou de outro qualquer que vocês entendam que não corresponde com a linha de esquerda, era convencer a população de Vitória da Conquista a voltar a votar na esquerda, colocando politicamente na cabeça de cada um a lição que vocês aprenderam. Porque quem decide se a esquerda preside a Câmara de Vereadores não são os vereadores, são os eleitores, que deveriam derramar nas urnas os votos para a esquerda. Eu estou falando aqui para vocês da esquerda. Mas aconteceu o contrário. 30% dos eleitores votaram na esquerda, 70% votaram na direita. Aí o que se exigir daqueles que estão lá, daqueles 7 ou 8, que eles façam o quê? É melhor discordar, mas participando. Porque discordar por discordar, você fica no mesmo lugar, não consegue construir nada, não consegue avançar nada. Ou será que se esquece, alguns, não questionando vocês, mas eu entendo aqui, porque eu vi a história política de Vitória da Conquista de 1970 para cá, eu assisti, período curto, que eu fiquei 6 anos em Salvador, mas eu voltei. Que eu vi a eleição de 96, que não se tratava de estar lutando contra a direita, porque Pedral Sampaio nunca foi direita. Mas o que se juntou ali? Clóvis Assis, Coriolano Salles, com Guilherme Menezes, para vencer as eleições em cima de Pedral. Não era Pedral o candidato, mas estava ali representando o governo passado, Ivanildo Gonçalves, já que Pedral tinha dissidência com Murilo Mármore. Não foi isso que aconteceu, gente? Não foi? Ora, por que então, naquele período, a gente tinha que aplaudir a esquerda de Vitória da Conquista porque soube conciliar? E numa simples eleição de Câmara, de mesa diretora de Câmara de Vereadores, tem que se fazer uma guerra? Como é que vai ser? Como é que as coisas vão acontecer na Câmara? Essa é a minha argumentação. Se ainda não me fiz entender, aí eu não tenho mais o que falar sobre esse assunto. Mas eu quero mais uma vez patentear que eu respeito a opinião de todos que discordaram dos meus comentários. Mas o que eu fiz foi simplesmente colocar o dedo na ferida de todos, de esquerda, direita e de centro. Então, o ideal mesmo, lembra, todos nós que somos mais velhos, do mertiolatezinho, depois coloca uma pontinha de band-aid, que a dor vai passar. Ponto e basta.